Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Obviamente que quando o evangelho se espalha e muitas pessoas se convertem ao judaísmo cristão da época e se tornam cristãos, é mais do que natural que com o aumento de membros da igreja, diríamos assim, aumentassem também os problemas e as dificuldades. Onde há pessoas, amigo ouvinte, há problemas nos relacionamentos. Por isso, se você acha que você não deve frequentar uma igreja porque lá tem pessoas com defeitos, você não vai frequentar lugar nenhum, porque em qualquer ambiente onde você estiver, seja religioso ou não, ali há pessoas com defeitos. Nós não devemos focar nos defeitos das pessoas. Devemos focar nas qualidades e com humildade nos relacionarmos com as pessoas para que possamos desenvolver nossas habilidades de comunicação, de relacionamento, desenvolver nossa capacidade de ouvir, de entender o outro lado. Então eu vejo que muitos cristãos acabam desculpando-se de não ir na igreja simplesmente porque ainda não têm humildade ou maturidade emocional para encararem as dificuldades dos relacionamentos interpessoais, para amadurecerem, para crescerem, para aprenderem a conviver com as pessoas. Afinal, se as pessoas precisam aprender a conviver conosco, por que nós não vamos também aprender a conviver com os outros? Essas dificuldades de relacionamento existiram inclusive na igreja judaico-cristã primitiva. Vou ler para você o que está em Atos, capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aqui nós percebemos que Satanás tentou causar um desentendimento forte para desunir a igreja que estava crescendo. Os judeus cristãos que haviam se convertido do helenismo, do mundo greco-romano, estavam reclamando dos judeus hebreus, ou seja, daqueles por nascimento, por cultura, por tradição, porque as viúvas dos helenistas não estavam recebendo a mesma atenção que as viúvas daqueles judeus hebreus, diríamos assim. Estava ocorrendo uma desigualdade, algo totalmente contrário ao espírito do evangelho. E o Espírito Santo atuou na mente dos apóstolos para resolver este problema da melhor forma. Vamos ler aqui Atos capítulo 6, verso 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, os apóstolos tinham muitas coisas para fazerem. E eles não iam ter tempo de pregar o evangelho, servir as pessoas necessitadas. Então eles fizeram uma proposta, de acordo com Atos 6, que a igreja, que os judeus helenistas escolhessem homens para servir as mesas. Homens que fossem dedicados a esta parte mais assistencial, para que eles, os apóstolos, se dedicassem exclusivamente à pregação do evangelho. Isso nos mostra que dois elementos faziam parte do cotidiano da igreja primitiva: o ensino e a comunhão. Os apóstolos ensinavam a palavra de Deus e os líderes escolhidos foram chamados de diáconos. Eles serviam às mesas, ou seja, eles organizavam as refeições comunitárias, a ceia do Senhor e se envolviam grandemente na oração. E como que a igreja escolheu tais líderes, esses 7 diáconos? Primeiramente, a palavra diácono, ela está relacionada com o servir. Só que esta função envolvia mais do que isso. Vamos ler Atos 6, 2 a 6. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos.
Veja que interessante, na escolha desses 7 diáconos, desses 7 líderes congregacionais, alguns critérios foram considerados. Qualidades morais, ou seja, essas pessoas tinham que ter boa reputação, tinha que perceber na vida deles que eram cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E quando essas 7 pessoas foram escolhidas, os apóstolos os consagraram, orando e impondo as mãos sobre eles. A imposição de mãos, amigo ouvinte, parece ser um rito, né, que indicava o reconhecimento público de que aquelas pessoas eram capacitadas para aquela função. E com isso elas recebiam autoridade apostólica para trabalharem diante das várias congregações. Eram pessoas reconhecidas pelos apóstolos, pela igreja e pelo Espírito Santo. Aqui nós aprendemos, entre outras lições, que uma das formas de evitarmos desentendimentos, brigas desnecessárias, é tirarmos do nosso meio qualquer tipo de desigualdade, partidarismo, e aprendemos também que os cristãos precisam aprender a delegar em funções. Quando delegamos, cumprimos muito melhor a nossa missão. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.